Gurave Gurachandra Radhikaya Tadanaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swam Padam Chakam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Guru Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Yaparada Vakshani Shipasta Kamanta Parambhati Panayakam Sharanam Prapam Hare Namaste Charanam Panchami Radham Aravinda Netam Smarami Radham Madhura Smakasam Padami Radham Paranam Radham Então, pela misericórdia de Guru e Gauranga, pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, estamos fazendo uma recapitulação do que já lemos antes do Shri Brihad Bhagavatam Gita de Srila Sanatana Goswami. Que nós já estamos, a recapitulação está na página 46 e nós já estamos na página 409. Então nós estamos vendo, testemunhando as glórias de Shri Uttara Devi. Nidya Priya Sakasyatra Shri Subhadra Pate Aham Jena Potratayagabe Tava Sajama Lambitaha. Nascendo do seu ventre, por eu ter nascido do seu ventre, Parishit Maharaj está falando com a mãe, ele, Shri Krishna, me concedeu a elevada forma humana como neto de Shri Arjuna, porque o pai de Parishit Maharaj, Abhimanyu, é filho de Arjuna, que é querido amigo de Shri Krishna e o esposo de Subhadra Devi. Então, tem uma relação muito... Inclusive tem uma relação familiar com Krishna, né? Parishit Maharaj. Então, ele fala também para a mãe assim: Garbhantare Chadrita Chakra Gadena Jena Brahmastra Toham Avitaha Sahito Bhavatya Vale Nareshu Nija Rupa Parikshanam Cha Nito Moho Parama Bhagavato Chitam Yats. Quando eu estava no seu ventre, Shri Krishna, que trazia a massa e o disco nas mãos, protegeu tanto a mim quanto a você da Brahmastra. Em toda a minha infância, Shri Krishna, que manifestou uma forma parecida à forma humana, me fez procurá-lo repetidas vezes. Na verdade, esta forma do Senhor só é alcançável por grandes devotos. E ele fala para a mãe também que Krishna me dotou de qualidades muito especiais e fez de mim um seguidor dos grandes santos, porque ele é seguidor de Parishit Maharaj, seguidor de Shukadeva Goswami, né? Ele alcança a perfeição pelo processo de Shravana. Da mesma forma que Shukadeva Goswami, na sua língua, alcança a perfeição pelo processo de Kirtana, que Shukadeva Goswami fala, e Parishit Maharaj ouve, né? Oi? Mas ele alcança a perfeição segundo descrevem os acharyas. Ele é discípulo do seu pai, graças a Deus. Então ele ouve, e depois ele alcança a perfeição fazendo Kirtan na frente de Parishit Maharaj e milhares de grandes vistas, inclusive Shiva dita lá, né? Nada muito. Todos estão ouvindo atentamente o Katha de Shukadeva Goswami. Ele me fez famoso mundialmente ao me escolher para conter a personalidade de Kali Yuga, a era de ferro, de desavenças e hipocrisia. Ele me concedeu a opulência real e, por fim, sob o pretexto da maldição de um Brahmana,
ele me fez desapegar-me dessa opulência. Aqui tem uns comentários muito longos, muito bonitos, sobre. Ele também revela que foi o próprio Vasudeva Krishna, que sob a forma do discípulo do Brahma Shamika, que foi o Brahmana Shamika, foi o sábio que Parikshit Maharaj ofendeu na floresta. Ele estava com sede, então ele entrou no kutir desse Brahmana que estava em Samadhi, e ele pediu água, e o Brahmana estava tão absorto em Samadhi que ele nem ouviu. Então, por arranjo de Vasudeva Krishna, ele fica com raiva, que não é comum dele, porque ele é um grande Vaishnava, né? Ele fica com raiva e pega uma cobra morta e joga em torno do pescoço do grande santo, do grande Brahmana, e assim ele comete uma ofensa. Então assim foi Shri Vasudeva, que sob a forma do discípulo do Brahmana Shamika, chamado Shringi, ele foi que me fez ouvir aquela maldição, que me foi tão querida. Com isto, ele me tirou do poço escuro da vida familiar e me concedeu a inteligência para praticar Prayopaveshana, as margens da Ganga. Prayopaveshana significa sentar-se, abster-se de comer e beber até a morte e praticar sadhana. Então aqui Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami revelam algo muito importante, que quando Parikshit Maharaj foi amaldiçoado por Shringi, o discípulo do Brahmana Shamika, ele teve uma reação. O que eu falei para você agora? Então você não estava ouvindo, para variar. Quando você escreve, você não consegue ouvir. Mas tudo bem, o que você pode fazer, né? Se não consegue ouvir, porque você pode anotar ouvindo de novo, mas anotar durante, você nunca vai conseguir ouvir, né? Se você fizer isso na frente do seu Gurudeva, você vai estar cometendo uma ofensa. Mas se você anotar, ouvindo o seu Gurudeva e não prestar atenção no que ele está falando, você vai estar cometendo uma ofensa ao seu Gurudeva. Nós chama-se Guru Apalanda. Então é mais tranquilo e é mais favorável para o seu sadhana que você ouça, e você vai ouvir isso milhões de vezes, se você quiser. E é assim que você vai absorver. Entendeu? Então vou voltar a falar. Porque Parikshit Maharaj, ele tinha, por arranjo, por a providência divina, ele ficou com raiva de Shamika. Você pegou, né? Porque você não estava anotando nessa hora. Toda hora que você anota, você não presta atenção. Se você reconhece isso, então a gente pode continuar, né? Então assim, porque você não tem condição de dividir sua atenção por duas coisas. Você está tentando se lembrar das coisas que eu falei, baseado no Brihad Bhagavatamrita, e aí você não consegue prestar atenção na continuação da história, que é por onde você vai colocar isso no seu coração, né? Nós não somos interessados em conhecimento como eruditos. Nós somos interessados em conhecer a glória dos grandes Vaishnavas. A gente só vai conhecer se a gente ouvir repetidamente a mesma coisa. Por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo no caso. Eu consigo repetir isso para você porque eu já li esse livro várias vezes. Essa parte aqui, nesse programa que a gente tem aqui, eu já li várias vezes. Então eu consigo repetir. Mas eu não guardaria ouvindo só uma vez. Mas eu tenho que ouvir várias vezes, né? Então a gente ouve várias vezes o Gurudeva falando: você não é esse corpo, você tem que prestar atenção na aula, né? Ele deu uma aula inteira falando Shubir, só de uma palavra de um verso do Srimad Bhagavatam no primeiro canto, que tem a ver justamente com isso, que você tem que estar atento quando ele está dando Harikatha.
Se você tem capacidade de anotar alguma coisa que ele fale enquanto ele está dando o Harikata, sem perder a atenção no que ele está falando na sequência, então você pode fazer. Mas 99,9% das vezes você não vai conseguir fazer isso. Então, em nome de você adquirir um conhecimento, como se diz, prematuramente, você acaba perdendo atenção e você pede misericórdia e segura dele. Então, o mais importante é você ouvir. Se ele fala para você anotar, você anota. Às vezes ele vai falar para você anotar. Ele vai dar tempo, ele vai repetir para você anotar. Aí é diferente. Então vamos voltar. Esse passatempo aqui, essa passagem é muito importante para nós. Porque Parishta Maharaj, ele é muito importante, primeiro que demonstra como que o Vaishnava puro, ele é completamente, ele se submete completamente à vontade de Krishna. Então ele entra na floresta, ele vai caçar e ele fica com muita sede. Então, para ele matar sua sede, ele vê que tem a cabana de um rishi, que é Shamika Rishi, e ele vai pedir água. Mas quando ele entra no eremitério, no kunja desse rishi, o rishi está profundamente em samadhi, mas nesse momento a consciência dele é coberta por Yogamaya e ele fica com raiva porque ele não consegue reconhecer o que está acontecendo com aquele Vaishnava, com aquele santo. Isso é uma coisa que acontece com a gente o tempo todo. Um irmão espiritual está fazendo alguma coisa e o outro passa por cima como se ele não estivesse fazendo nada. Esse irmão espiritual às vezes está cantando o santo nome, às vezes está fazendo seva, e ele passa por cima que nem um trator. Só que nesse caso não é um arranjo da providência divina, é ilusão, é Maya. Porque isso acontece só do jeito que acontece com o Parishta Maharaj, acontece com ele porque ele é alguém que se submete completamente à vontade de Krishna. É uma fase muito elevada de Bhakti. Então por isso ele fica tomado pela raiva e ele ofende o rishi colocando uma cobra morta que ele encontra ali no campo em volta do pescoço do rishi. E em seguida ele sai, ainda com um pouco de raiva, ele sai, ainda sob o efeito da raiva, e aí a Shringi, que é um discípulo muito fervoroso e é filho do Shamika Rishi, além de discípulo é filho do Sadhu, ele entende tudo o que aconteceu. E ele amaldiçoa, porque você fez isso com meu pai, eu amaldiçoo você a morrer em 7 dias picado pela serpente Takshaka. Uma serpente alada poderosíssima, muitos poderes místicos ela tem. E aí Parishta Maharaj, nesse momento, qual é a reação dele? Aí ele cai em si, ele pensa assim, uau, eu cometi uma ofensa. E porque eu cometi uma ofensa a um santo, a um sadhu, eu agora fui amaldiçoado. Então Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva juntos no comentário, eles falam assim, que Parishta Maharaj, pelo poder que ele tem, pelo poder imenso que ele tem, ele podia tomar 2 atitudes em relação a isso. A primeira atitude seria ele realizar cerimônias de fogo, sacrifício de fogo, para neutralizar o efeito da maldição. Acompanha? Ele podia chamar, ele é o rei, então ele podia incumbir vários brahmas de fazerem uma depois de outra cerimônias de fogo, cantando mantras, invocando Vishnu e etc, de maneira que aquela maldição que aquele menino brahmana tinha lançado sobre ele fosse neutralizada. E aí, se ele optasse por fazer isso, então as reações pecaminosas por ele estar justamente fazendo isso, porque ele ofendeu um Vaishnava. Então as reações pecaminosas por ele fazer isso seriam divididas por várias gerações depois dele. Os filhos, os netos, os bisnetos.
todo mundo ia sofrer as reações pecaminosas, isso ele também, todo mundo ia sofrer as reações pecaminosas. Porque a forma de neutralizar, um dos aspectos da neutralização é compartilhar com outras pessoas, né, a reação pecaminosa. Mas como ele é muito poderoso, ele poderia ter feito isso. Mas o que ele fez? Ele falou, não, eu aceito essa maldição sobre a minha cabeça, né? E ele fala, eu vou até pegar o verso, que é um verso assim, que é praticamente o verso mais importante que a gente tem que conhecer, que o Deus diz que ele deve saber. Que ele teve essa atitude. Você conhece o verso Tateya no Kampam Susamik Shamanô? Então esse Gurudeva diz que praticamente esse é um verso mais importante que a gente deve aprender. Página 514. Tateya no Kampam Susamik Shamanô. Bunjana evatma kritam vipakam vivar vapurbir vidadham namaste diveta yomukti padesa daya bhak. Então isso é do 10º canto, capítulo 14 do Srimad Bhagavatam. Brahmaji rouba os vaqueirinhos no capítulo 13 e rouba os bezerrinhos de Krishna. Certo? E no capítulo 14 ele se dá conta da ofensa que ele cometeu. Então ele fala esse verso, Tateya no Kampam Susamik Shamanô Bunjana evatma kritam vipakam vidvar vapubir vidadham namaste diveta yomukti padesa daya. Sabe o que Gurudeva fala sobre esse verso, sobre esse shloka? Ele diz que esse shloka ele deve ser entalhado em nossos corações em letras de ouro. E se você entender esse shloka, você nunca vai ficar com raiva. E se você nunca ficar com raiva, você sempre vai poder praticar bhakti e cantar o santo nome e fazer o seu selo, qualquer que seja o seu selo, qualquer que seja o selo que seu Gurudeva lhe dê. Então esse verso é importantíssimo. E esse verso se traduz assim: aquele que aceita com sua misericórdia, né? Então Brahmaji está orando a Krishna. Então aquele que aceita com sua misericórdia as reações de seu próprio karma, aturando essas reações com mente imperturbada, enquanto continua a praticar a devoção, oferecendo-se com corpo, mente e palavras. Acompanhe isso. Então pensa numa situação real em que você está sendo em que o falso ego, os sentidos da mente podem ficar perturbados. Aí quando você está se você considera essa situação real e você pensa nesse verso, então o que esse verso está falando? Que você tem que entender que você está nessa situação com certeza pela misericórdia de Krishna. Especialmente porque você tem Harinam e Diksha. Então agora você está sob aos cuidados de Gurudeva, né? Então toda a situação que você vivia antes de ser iniciado, você pode viver agora, mas agora você está protegido por Gurudeva. Mas você tem que fazer a sua parte. A sua parte é seguir o que esse verso fala. Acompanha isso? Então se vem uma situação em que você vai ficar com raiva, vai ficar revoltado, que você vai trazer um conceito que você traz da vida anterior à vida de devoto, e você vai se debater com esse conceito, o que você vai fazer? Você vai aceitar com misericórdia de Deus, Krishna, que você está naquela situação, e você vai tolerar aquela situação com a mente imperturbada, e você vai continuar a praticar o seu seva, oferecendo-se com corpo, mente e palavras. Então essa pessoa que fizer isso, ele continua dizendo, né, Brahmaji, ela é qualificada para alcançar seus pés de lótus, que são
o abrigo da liberação, Mukti Pade, Diveta Yo Mukti Pade Sadhana, a verdadeira liberação. A outra tradução que Gurudeva dá, né, a esse mesmo verso é: aquele que, na esperança de obter a sua graça, continua tolerando os frutos inauspiciosos do seu próprio karma e passa seus dias praticando devoção a você, com cada pensamento, com cada palavra e cada ação, semelhante pessoa herda a terra da liberdade e alcança seus prazeres. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj, aqui também está citado, ele falava assim que o ambiente é sempre amistoso, sempre favorável. Ele com isso, ele captura a essência desse shloka bem-humoradamente ao parafrasear um provérbio inglês: a good workman doesn't quarrel with his... O provérbio é: a good workman doesn't quarrel with his tool. Entende? Um bom profissional não briga com suas ferramentas. Se ele trabalha com informática, ele não vai jogar o computador para janela. Se ele trabalha com carpinteiro, ele não vai quebrar suas ferramentas. Né? Então, por quê? Porque as ferramentas são os instrumentos pelos quais ele pode ter frutos. Né? Então, o Srila Siddhara Maharaj, ele faz um trocadilho. Ele fala: a good workman doesn't quarrel with his tools. Em vez de falar tools, ele fala stools, que é fezes. Né? Queremos dizer o quê? Que esse verso que Brahmaji fala para Krishna em atitude de oração, ele está definindo, ele está traçando, como o Gurudeva fala, com letras de garrafais de ouro, e isso deve ser entalado no nosso coração, a atitude que a gente tem ao longo da nossa vida devocional. Aí, aqui, Gurudeva, ele repetia uma coisa que o seu Gurudeva sempre dizia para ele, né? Que é NC, NQ e NPSN. Em inglês é NC, NC e NSC. Ou seja, primeiro NC, nunca critique. Nunca critique na mente, verbalmente, nunca critique ninguém. Então, é a grande lição que a gente precisa aprender, né? E o verso que você tem que saber para você se lembrar disso, toda vez que vier, porque a alma condicionada ela vai querer criticar. Então, o verso para você se lembrar disso, toda vez que essa tendência brotar no seu plano consciente, o verso vai ser Bhattyo Vegam, Manasakura Vegam, Viva Vegam, Udavakasta Vegam, Etan Vegam, Yogishareta Dira, Sarvam Apimam, Pritivim Sashisha. Que esse verso ensina que você tem que controlar o impulso da fala, os impulsos da língua, da raiva, da mente, né, do estômago e dos órgãos genitais. Né? Então, essa é a primeira instrução essencial de Srila Bhaktivedanta Keshavasana Maharaj. Você quer viver onde quer que você esteja, você quer que esse lugar seja um ashram, em primeiro lugar, nunca critique. Né? Segundo, que tem a ver com esse verso que eu acabei de ler, que a gente está compartilhando aqui, né? Tateno Kampam Susamik Shamano, Bunjana Evatma Kritam Vipakam, Vidvagvapubir Vidadam Namaste, Diveta Yamukti Padesa Daita. Nunca se queixe, nunca reclame. Né? Esse verso é para mim, porque eu estou sempre reclamando. Né? Eu posso estar reclamando do meu ser, mas eu não devia estar fazendo isso. Eu preciso aprender essa lição. Eu posso estar reclamando que o meu seva enfrenta vários obstáculos, mas os obstáculos que vêm para o meu seva são por conta do meu próprio karma. Eu não devo reclamar de outros Vaishnavas e Vaishnavis e assim por diante. Né? Então eu tenho que ter esse verso vivo na minha mente. Né? Porque se a gente reclama, então
a energia que a gente tem para praticar Bhakti evapora, né? Porque o mundo material é assim mesmo. A gente está no mundo material. Se a gente quiser a perfeição no mundo material, a gente está perdendo, né? A perfeição a gente só consegue alcançar quando a nossa consciência está diretamente ligada ao mundo espiritual. Então essa é a segunda instrução essencial, né? A primeira qual é? Isso. E qual é o verso? Etam Vegan Jovishahita Dhira. Dhira, né? Esse verso está falando que a gente deve ser sóbrio. Então quando a gente critica, a gente perde a sobriedade, né? Qualquer que seja o objeto da crítica, o Gurudev fala assim: a gente não deve criticar nem aqueles que são criticáveis. Nem aqueles que são criticáveis. A gente pode criticar o que eles representam, né? Como Jesus Cristo falava. Jesus Cristo é um grande sábio Vaishnava. Ele falava: odeie o pecado, não o pecador, né? Então você pode, quando você dá Harikatha, quando você dá uma palestra representando o seu Gurudev, você vai criticar. Você vai criticar a vida familiar, você vai criticar a energia material, você vai criticar o desejo material. Aí você não vai direcionar essa crítica a uma pessoa específica, né? Então, aí tem uma diferença enorme, né? Então, nunca critique, nunca se queixe, nunca reclame. Como é o exemplo dos Pandavas, né? Eles passaram por milhares de tribulações. Acho que eu exagerei, milhares não foi tanto. Eles passaram por muitas tribulações porque eles perderam o pai deles prematuramente. E eles tiveram que ficar morando aos cuidados de Dhritarashtra Maharaj. Dhritarashtra Maharaj, com os filhos do Duryodhana, encabeçando os 100 filhos de Dhritarashtra e Gandhari, eles fizeram as coisas mais terríveis com os Pandavas. E também incluídos entre os Pandavas estavam Kuntideva, né, e Draupadi. Que Kuntideva é a mãe dos 5 e Draupadi é a esposa dos 5. E os 7, eles tiveram que enfrentar o exílio, tacaram fogo na casa que estavam dormindo, né? Mas Vidura acho que foi Vidura, tenho quase certeza que foi Vidura conseguiu passar uma mensagem para eles dizendo: presta atenção que estão tramando contra a vida de vocês. Aí eu providenciei um túnel, ele cavou um túnel debaixo dessa casa, de maneira que quando o fogo começou a pegar, todos os 7 conseguiram escapar do incêndio pelo túnel. Então Vidura, por isso que ele é muito querido de Krishna. Krishna ama Vidura totalmente, porque ele percebe que Vidura está sempre servindo aos Vaishnavas. E a terceira instrução essencial é que a gente nunca deve parar de cantar o santo nome. E aí o verso é: Trinada Pisu Nityana Tarora Pisa Vishna Amanina Manana Kitanya Sada. O Mahaprabhu está falando que a gente nunca deve parar de cantar o santo nome. Se a gente para de cantar o santo nome, com certeza a gente está incorrendo no erro das 3 primeiras instruções essenciais. Com certeza, né? Então aqui, com essas 3 instruções, a nossa vida espiritual ela pode fluir muito tranquilamente, né? Porque toda vez que a nossa mente se perturbar, é como o Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada dizia: a mente só se perturba se você assim não permite. Então, quando houver algum tipo de perturbação, você deve orar aos pés de Gurudev: ó Gurudev, estou com raiva, me perdoa, me ajude a vencer essa raiva, né? Como o Gurudev fala assim, na verdade,
Gurudeva também, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele fala da humildade da serpente. Você ouviu falando isso? Claro que primeiro está falando da humildade verdadeira, né? Que a humildade verdadeira é somente demonstrada por um Vaishnava de verdade. Porque ele está experimentando êxtase e por isso ele se considera, como se diz, ele se considera sobrecarregado daquele êxtase e aquilo faz com que ele fique humilde. Porque ele vê Krishna em toda parte. Né? Ele vê Krishna no seu coração, ele vê Krishna no coração do seu irmão espiritual, da sua irmã espiritual, e com isso ele vê Krishna é tudo na minha vida. Isso é verdadeira humildade. Né? Agora a humildade da serpente, como o Sripad Maharaj explica, assim, às vezes a gente, né, falando especialmente no meu caso, neófito como eu sou, né, assim, cantando, praticando, fazendo seva, mas alguém vem, pisa no meu calo, fala alguma coisa e faz que nem a serpente. E a humildade da serpente é assim, a serpente anda rastejando como se fosse muito humilde, muito discreta, mas se você pisa nela, ela te dá um bote, ela é capaz de te matar com seu veneno. Né? Então, essa humildade a gente não quer. Né? E essa humildade é justamente a humildade que Parikshit Maharaj não tem. Né? Ele é realmente humilde, porque ele coloca sobre sua cabeça aquela maldição. Imagina você nessa situação, qualquer um de nós nessa situação. Né? Amaldiçoado a morrer dentro de 7 dias por um Brahmana poderosíssimo. Né? E uma morte inevitável, porque quem ia conseguir conter Takshaka? Uma serpente alada enorme, quem ia conseguir conter Takshaka? Né? Então ele continua, que ele fez esse voto, né? Prayopaveshana. Fez esse voto de sentar à margem da Ganga e se abster de beber e comer até a morte. Foi o que ele fez na frente de Shukadeva Goswami. Ouvir Harikatha. E ele continua glorificando a mãe, está glorificando a mãe, está glorificando Krishna e agora vai glorificar seu Gurudeva. Ele fala assim, anteriormente, aquele mesmo Shri Krishna apareceu como Shukadeva Goswami na augusta reunião de sábios elevados e me ensinou a verdade espiritual. Desse modo ele dissipou meus temores e me mergulhou em bem-aventurança. E agora, me concedendo a companhia de devotos queridos dele, como a senhora, minha mãe, ele está me fazendo beber o néctar das narrações de seus passatempos. Então essa é a visão de um Vaishnava. Ele está explicando que é o mesmo Krishna que traz Shukadeva Goswami para ele. É o mesmo Krishna que faz ele passar pela experiência da maldição. É o mesmo Krishna que faz ele perder todo o medo de qualquer situação do mundo material. É o mesmo Krishna que o imerge em bem-aventurança e é o mesmo Krishna que lhe dá uma mãe como o Taradeva, que é uma grande paixão. E que lhe faz uma pergunta que, pela misericórdia do mesmo Krishna, faz com que ele beba o néctar das narrações de passatempo, do próprio Krishna. Então esse Srimad Bhagavatamrita, agora ele vai prestar reverências a Krishna. Ele diz, eu me prostro a Sri Krishna, que é a fonte da misericórdia incondicional. Como eu honrei as palavras daquele Brahmana, o meu dia final, com certeza, não tarda a chegar. Por isso, eu vou responder a sua pergunta com foco unidirecionado. E você e a senhora, então a mãe, a senhora deve compreender que em minha resposta estará contida a essência de todos os Shastras Vaishnavas. Então cada coisa que Srila Sanatana Goswami revela nesses versos
pela voz de Parikshit Maharaj, pela voz de Uttaradeva, depois pela voz de Gopakumar. Aqui tem ilimitados segredos para o nosso caminho de Bhakti. Esse livro é fabuloso. Aí ele também fala, que eu vou ler os 2 últimos versos antes de ele começar a contar a história, né? Ele fala assim: ao responder suas perguntas, eu conseguirei deleitá-la explicando a essência das escrituras Shruti e Smriti e citando os significados diretos dessas escrituras, que o significado direto é Mukhya Vritti, e também os significados e anotações e sentidos e anotações desses Shrutis, né, desse significado direto, que são Tatparya Vritti. Primeiro, contudo, eu quero contar uma história muito famosa que fiquei, conhecendo pela misericórdia do meu Gurudeva Shri Shukadeva Goswami, pois ela destrói todas as dúvidas e é inequívoca no seu sentido. Depois disso, vou citar o Shruti e o Smriti. Então, primeiro ele fala Lila e depois ele fala Tattva. Então, assim, Srila Parikshit Maharaj dando um banho de atitude devocional. E aí, a partir de amanhã, a gente continua recapitulando a partir de amanhã não, né? A partir de sábado, né? Ainda bem que você me lembra. A partir de senão a gente estava gravando no canal errado. Então a gente vai finalizar por hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanandi, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Gopal Gurvar Ki Jai, Shri Gurudev Prastaphan Ki Jai, Shri Prabhupada Prastaphan Ki Jai, Chakauka Parabhasha, Kripa Sindhu Devacha, Panchatanam Paranyoga, Shri Namo Namaha, Dandavadhanam.